Esse vídeo é um oferecimento da Bravo Jogos. Visite o site www.bravojogos.com.br. Fala galera, beleza? Eu sou o Paladino Monge da BG2, trazendo para vocês mais um vídeo de regras do nosso quadro Como se Joga. E hoje vou mostrar aí as regras de um protótipo que a Mob Studios está trazendo logo mais em financiamento coletivo, que é o Grass, um jogo da Bianca Melina, com a contribuição aí também do marido dela, o Moisés, que fez o jogo Overdrive. Em Grass, os jogadores eles são mestres perfumistas na cidade mundial do perfume, Grass. Nem sei se é assim que fala, se você sabe francês, depois coloca aí como é que fala, porque realmente eu não sei. E eles vão tentar fazer os melhores perfumes, vender, para no final do jogo ser o mestre perfumista mais reconhecido nessa cidade. Ou seja, os jogadores que têm mais pontos de vitória. O que eu posso dizer de antemão é que esse jogo ele é um protótipo, mas mesmo assim, os componentes desse jogo, o protótipo feito pela Ludens, está maravilhoso, com o acabamento de jogo finalizado. Mas eu já conversei com a Bianca, ela falou que algumas coisas já vão ser alteradas, então você vai pegar um jogo ainda melhor do que vai aparecer daqui a pouquinho na mesa para vocês. Então, se liga, logo mais vai ter um lançamento desse jogo de alocação de trabalhadores, com uma mecânica bem interessante ali no estilo Rondel. Então vamos lá para a mesa e vamos ver como se joga Grass. Então vamos começar aqui pelo setup do jogo Grass. O setup é bem simples, já coloque aí na mesa o recipiente que tem os perfumes. Também separe as moedas nos valores 1 e 5. Pegue agora todos os tiles que nós vamos colocar aqui no tabuleiro, embaralhe. E nessa primeira parte aqui, você vai colocar uma quantidade de tiles igual à quantidade de jogadores. No nosso caso aqui, eu vou fazer um setup para 2 jogadores. Então você vai pegar e vai colocar aqui os espaços. Pegue o restante dos tiles, dê mais uma embaralhada e agora coloque com a face virada para baixo nos espaços indicados, que vai ser o contador da rodada de 1 a 4. Os outros tiles não entram em jogo. Cada jogador vai receber um playmat na cor escolhida, 8 marcadores pequenos, 3 marcadores grandes, 2 moedas, 4 trabalhadores e um cubo de recursos básicos, água, álcool, diluente e fixador. O playmat do jogador tem uma ajuda para auxiliar na hora de você fabricar perfumes e também na hora de vender. Para fabricar os perfumes, você sempre vai ter que usar os recursos básicos e mais uma essência à sua escolha, com exceção dos perfumes exóticos que usam 2 essências diferentes. A venda e os pontos de vitória de cada um desses perfumes também encontram-se no playmat. Com exceção aqui dos recursos, sejam recursos básicos e essências e moedas, todas as outras informações têm que ficar à vista dos outros jogadores. Agora pegue um marcador de cada jogador, esses marcadores pequenos, e coloque na trilha 0, que vai servir como pontos de vitória. Separe agora os cubos de recursos e coloque dentro desse saco 7 recursos dos recursos básicos e os 3 recursos de cada uma das essências. Esses recursos aqui, eles vão ser devolvidos para a caixa do jogo. Como vocês podem ver, isso aqui são os cubos iniciais dos outros jogadores. Como isso aqui é um setup para 2 jogadores, isso aqui vai ficar fora da partida. Agora, dentro do saco, embaralhe e saque 3 recursos para cada um dos espaços aqui da trilha de recursos. Sempre irá sobrar um recurso e esse recurso é tirado do jogo. Agora, pegue os marcadores de fábrica, coloque no saco, embaralhe e distribua nas fábricas aqui existentes. Cada um desses espaços aqui terão 2 fábricas. Pegue agora os marcadores de pontuação final e coloque também no saco, embaralhe e distribua nos locais indicados. Deixe separado também o marcador de nobre e o marcador de praça, porque eles podem aparecer aqui. E aí você já deixa em mãos para utilizá-los. As cartas de vanguarda são essas cartas aqui com frente e verso, embaralhe. E já deixe preparado o primeiro perfume, que será o perfume da vanguarda da rodada. Depois pegue as cartas azuis, cartas de técnica, embaralhe e abra 3. Pegue agora as cartas de contrato, embaralhe e também abra 3 cartas. Defina agora o primeiro jogador à escolha. Esse primeiro jogador então agora vai começar a colocar na trilha de recursos aqui
os seus marcadores maiores. Mas funciona da seguinte forma. Primeiramente, vai seguir na ordem do turno, primeiro jogador e segundo jogador, colocando em qualquer espaço aqui da trilha de recursos, e depois volta em ordem reversa, o último jogador para o primeiro jogador, e depois novamente do primeiro jogador para o último jogador. Os espaços que sobrarem aqui, você vai preencher com os marcadores cinza, que são de jogadores neutros. Pegue agora os peões dos jogadores e coloque no início aqui da trilha. E esse aqui é o setup para iniciar o jogo Graça. Graça é jogado em 4 rodadas, sendo que o contador vai sendo feito por esses marcadores que aqui se encontram. Então, na primeira rodada, você já pode pegar e virar o primeiro tile que ali se encontra nesse espaço. Os jogadores vão se alternando, alocando um de seus trabalhadores em qualquer um desses espaços disponíveis e depois faz a movimentação aqui na trilha de recursos. Ao final da 4ª rodada, é realizada uma pontuação final que se encontra aqui nessa trilha e o jogador que tiver a maior pontuação é o vencedor. Se houver empate, conta-se o número de recursos, cubos remanescentes, e o jogador tiver mais recursos desse, vence a partida. Para passar aqui como o jogo Graça funciona, é importante passar algumas informações que se encontram nas cartas e também que se encontram aqui no tabuleiro. Vamos começar primeiro pelas cartas. As cartas de vanguarda, elas são dupla face, contendo na face rosa essa perfume de vanguarda, que vai dar 1 ponto de vitória a mais quando os jogadores produzirem esse tipo de perfume na rodada. E na próxima rodada, esse perfume ele vai ser o perfume da moda, que no caso vai dar 1 ponto de vitória para os jogadores conseguirem vender esse tipo de perfume. As cartas de técnicas fazem com que o jogador deixe de entregar algum tipo de recurso básico na hora de produzir o perfume. Um ponto importante é que os jogadores não podem ter mais de um tipo de técnica do mesmo perfume. As cartas de contrato dão mais 1 ponto de vitória quando o jogador produzir um tipo de perfume. Essas cartas, elas combam com as cartas de vanguarda. O jogador não pode ter mais de uma carta de contrato para o mesmo tipo de perfume. Vamos agora então mostrar para vocês o tabuleiro do jogo. No espaço superior à esquerda nós temos 5 locais que são locais fixos. No meio do tabuleiro nós teremos 4 espaços livres que, dependendo da quantidade de jogadores, nós colocaremos tiles para a alocação desses trabalhadores. Na lateral superior direita nós vamos ter os tiles que vão contar as rodadas do jogo. No meio do tabuleiro nós teremos a trilha de recursos, que é onde os jogadores conseguirão pegar recursos para fabricar os seus perfumes. Na lateral esquerda inferior nós teremos as 3 fábricas. Cada fábrica dessa produz 2 tipos de perfumes. Nós também teremos 3 trilhas nesse tabuleiro. A primeira trilha, que contém os tipos de perfume, mostram a quantidade de perfumes que cada jogador produziu durante a partida, sendo que o máximo que o jogador pode ter são 5. A trilha inferior contabiliza a quantidade de vendas que o jogador fez durante a partida, sendo que o máximo que ele pode chegar nessa trilha é 5. E no final nós temos 4 trilhas que são diferentes e a cada setup muda, mostrando a pontuação que será realizada no final do jogo. Então, como eu já expliquei anteriormente aqui, o jogador primeiro vai alocar um trabalhador, vai realizar a sua ação e depois se move aqui na trilha de recursos. Vamos começar primeiro vendo como é que é essa alocação do trabalhador. O jogador, então, vai pegar um de seus trabalhadores e vai colocar em algum espaço, realizando a sua ação. Caso seja o primeiro trabalhador que esteja sendo alocado lá naquele espaço, o valor para fazer essa alocação é 0. Entretanto, se o jogador verde aqui quisesse alocar aqui também, para cada trabalhador que tenha no espaço, inclusive o seu, ele tem que pagar uma moeda. Então, nesse exemplo aqui, ele teria que pagar uma moeda. Vamos dar um outro exemplo, que o jogador azul quer vir novamente nesse espaço. Como já existiam 2 trabalhadores aqui, ele então precisa pagar 2 moedas. Caso o jogador não tenha essas 2 moedas para pagar, ele não pode realizar essa ação,
precisando fazer um outro tipo de ação. Outro ponto muito importante é que, se não tiver nenhuma ação livre que o jogador possa pagar, ele pode simplesmente descartar esse trabalhador dessa rodada e pegar um dinheiro. Depois que o jogador ele realiza a sua alocação de trabalhador e a sua ação, ele obrigatoriamente tem que se mover aqui no espaço da trilha de recursos. A movimentação é simples, o jogador ele pode se movimentar de 1 a 2 espaços e depois, dependendo de qual cor que se encontra aqui nesses espaços, o jogador poderá pegar de 1 a 2 recursos. Então vamos supor aqui que o jogador azul então vai se movimentar depois de realizar essa ação. Ele pode se movimentar para esse espaço, que é um espaço azul, ou então para esse espaço, que é um espaço neutro. Vamos supor então que ele vem para o espaço azul. O jogador verde, então, ele vai poder se movimentar de 1 a 2 espaços. O espaço que já se encontra um peão do adversário não é contabilizado. Então ele pode se movimentar para cá ou para cá. Numa próxima rodada, o jogador azul poderá vir para cá ou então para cá, inclusive no espaço de um outro jogador. E como é que é feito essa coleta de recursos? É feito da seguinte forma. Se o jogador parar em um espaço da sua própria cor, ele pode pegar de 1 a 2 recursos à sua escolha. Agora, se o jogador parar em um espaço cinza, que é o espaço neutro, ele pode pegar apenas um recurso, mas de graça. Se o jogador parar em um espaço que não é dele e que não é neutro, ou seja, de outro jogador, ele pode pagar uma moeda e vai ser pago para quem é o dono aqui do espaço, no caso o jogador verde, e ele vai poder pegar apenas um dos recursos que aqui se encontra. Uma coisa muito importante que temos aqui no jogo é com relação à fabricação de perfumes que podem ser feitas aqui nessas fábricas. Existem outros locais que você pode fabricar, mas esses locais, o que cada um deles faz, daqui a pouco eu mostro para vocês aqui no vídeo. Vamos agora na parte de fabricação de perfumes, porque ela é muito importante com relação também ao que nós podemos fazer aqui na trilha de recursos. Quando o jogador ele vai alocar em qualquer um desses espaços aqui, ele vai poder realizar a fabricação de um perfume por cada ação que faz. Nesse caso, ele vai poder fazer um amadeirado ou então um cítrico. Para isso, basta utilizar o que nós temos aqui no Playmat. Você vai ter que utilizar cada um dos recursos básicos e a essência que você pede. Então vamos supor aqui então que o jogador ele está querendo fabricar esse perfume marrom. Então o jogador vai pegar cada um dos recursos que aqui se encontra, vai fabricar um de seus perfumes, no caso ele fez um amadeirado, vai pegar o seu tubo de perfume e colocar atrás do seu ambão. Depois que é feito isso, ele vai pegar um de seus marcadores pequenos, vai colocar aqui na trilha de perfumes que ele criou e também vai realizar a pontuação dependendo do perfume que fez. Nesse caso, os perfumes que não são exóticos dão 2 pontos de vitória. Mas se você perceber, esse perfume, o amadeirado, ele é um perfume de vanguarda. Então, ele vai somar mais 1 ponto. Se porventura o jogador verde ainda tivesse um contrato de um perfume amadeirado, ele somaria mais 1 ponto. Ao final de fazer tudo isso, o jogador vai pegar todos esses recursos e vai devolver a sua escolha aqui na trilha de recursos. Cada espaço desse só pode ter no máximo 4 recursos. Então o jogador vai pegar, vai depender de onde ele se encontra, vai poder colocar à vontade esses recursos. Depois que é feita a ação, o jogador ainda vai poder se movimentar aqui na trilha, inclusive pegando os recursos que ele agora colocou. Vamos supor que ele estivesse aqui, ele poderia vir para cá e pegar mais 2 recursos. Toda vez que um perfume ele é fabricado, os recursos são retornados para a trilha de recursos e é o jogador que escolhe a forma. E lembrando que a fabricação ela é feita através de uma ação e depois de toda ação é feita a movimentação aqui na trilha de recursos. Um outro ponto também é com relação à venda de um perfume. Vamos supor que depois o jogador verde ele quer vender esse perfume e ele aloca aqui nesse local, que é um local fixo para a venda de perfume. Quando ele faz isso, ele vai pegar o perfume que ele quer vender, no caso esse marrom que ele fabricou,
vai devolver para o estoque e vai ganhar a quantidade de pontos que se encontra atrás do seu ambão, que no caso, com exceção dos perfumes exóticos, são 2 moedas. Ele vai pegar então 2 moedas e vai colocar atrás do seu ambão. Depois disso, ele vai pegar um de seus marcadores menores e vai colocar aqui no espaço de trilha de venda. Essas 2 trilhas, no decorrer da partida, o jogador pode ficar vendendo mais perfumes ou fabricando outros perfumes ou perfumes do mesmo tipo. Então vamos supor que lá para a 3ª rodada, o jogador verde tenha esses perfumes aqui que fizeram, mas ele vendeu já 3 perfumes, então ele vai ter que andar mais um espaço. E vamos supor que ele fabricou mais um perfume amadeirado, então ele vai subir aqui na trilha, e 2 perfumes florais, então ele teria que subir para essa trilha. Existem algumas ações aqui no tabuleiro que podem realizar trocas. Qualquer tipo de troca que é feita aqui com a trilha de recursos, o jogador primeiro vai devolver o recurso no local que ele quiser, para depois pegar os recursos que ele necessita. Depois que os jogadores realizaram as 4 alocações dos seus trabalhadores, é finalizada a rodada. Os jogadores pegarão então todos os seus trabalhadores. Os peões nunca saem do tabuleiro. É revelado o próximo tile da 2ª rodada. E um ponto muito importante é que o perfume de vanguarda agora vira o perfume da moda da próxima rodada. Caso os tiles que utilizam os marcadores de nobre e de praça tenham saído, eles retornarão para os seus respectivos tiles para, assim, numa próxima rodada, recomeçar do zero novas alocações. Vamos ver agora, então, os locais que existem para o jogador realizar a sua alocação. O banco. O jogador recebe 2 moedas ao alocar o seu trabalhador. Prefeitura. Permite a troca de uma ficha de sua cor de lugar com outra ficha de qualquer cor, inclusive cinza, onde não haja nenhum peão. Depois, o peão do jogador realiza o seu movimento normalmente e coleta os recursos no espaço onde terminar seu movimento, seguindo as regras normais. Mestre perfumista. Permite pegar 2 cartas de técnica e ou de contrato em qualquer combinação. O jogador ele pode comprar cartas abertas e elas devem ser repostas imediatamente após cada compra. Mercado. Permite a realização de uma das seguintes transações: trocar 2 bases iguais por uma essência, trocar uma essência por 2 bases iguais, trocar uma base por outra base, ou comprar um recurso qualquer por uma moeda. Perfumaria. Permite a venda de um perfume. O frasco ele deve ser devolvido à reserva e o jogador deve receber as moedas referentes à venda. Caso o jogador tenha vendido o perfume da moda, ganha um ponto de vitória. Grande feira. Permite realizar um movimento na trilha de recursos, recebendo os recursos correspondentes ao espaço onde seu peão parar, se quiser, e pagando o custo quando na cor de um oponente. Depois o jogador realiza seu movimento normal, recebendo os recursos correspondentes ao espaço onde seu peão finalizou. Atalho. Permite a troca de um conjunto de cubos de um espaço para outro. Essa troca poderá ser realizada inclusive com espaços vazios na trilha. Enfloragem. Permite a coleta de uma essência qualquer da trilha de recursos. Viela. Permite ao jogador mover seu peão até 3 espaços para trás na trilha de recursos, coletando os recursos do espaço onde parar. E depois, o peão realiza seu movimento normalmente e coleta os recursos no espaço onde parar. Beco. Permite escolher o peão de outro jogador na trilha de recursos e trocá-lo de lugar com seu peão. Nesse caso, o jogador que acionou esse efeito, que alocou o seu trabalhador, pode pegar os recursos correspondentes ao espaço onde parou. Se quiser, pode pagar por um custo caso pare na cor de outro jogador. Depois, o jogador realiza o seu movimento. Palácio. Permite mover o nobre, Meeple Lilás, para qualquer local do tabuleiro. O nobre ele ignora a presença de quaisquer trabalhadores no local e realiza a ação correspondente sem pagar nenhum custo em moedas. O nobre vai permanecer no local onde ele foi alocado até que outro jogador faça essa ação, na mesma rodada. Caso faça, o nobre tem que ser colocado em um local diferente do que ele se encontra. Praça. Permite pegar o peão cinza, o trabalhador temporário, e enviá-lo para qualquer espaço livre na trilha de recursos, podendo coletar sem nenhum custo ou bônus um recurso qualquer que esteja no espaço correspondente, independente da cor da ficha. Esse trabalhador funciona similar ao nobre, permanecendo no local onde está até que outro jogador faça o mesmo movimento na rodada, tendo que alocá-lo em um outro local diferente
do qual ele se encontrava anteriormente. Banco Real, o jogador recebe 3 moedas do banco. La Grande Usine permite produzir um perfume de qualquer tipo, clássico ou exótico, desde que os recursos necessários para sua produção sejam entregues. Chanteau permite a venda de um perfume para a nobreza. O jogador deverá devolver o frasco à reserva e receber as moedas referentes à venda, além de um ponto de vitória caso o perfume seja da moda. E além disso, ganha mais uma moeda como bônus. Bom, e esses aí são todos os locais que o jogador pode realizar a sua alocação. Eu vou fazer aqui uma pequena demonstração de como funciona um jogo no pequeno gameplay entre o jogador verde, eu, contra o jogador azul, eu mesmo, para vocês pegarem o fluxo do jogo e depois eu falo como é que é a pontuação final. Então o jogador azul aqui, ele é o primeiro jogador, ele então vai vir aqui e vai vir no mestre perfumista. No mestre perfumista, como não tem no trabalhador, eu não pago nada, eu posso pegar 2 cartas, 2 aqui, uma de cada. No caso, eu vou pegar essa carta aqui de amadeirado, porque eu não preciso mais pagar o cubo azul, vou colocar na minha frente, logo depois tem que abrir um outro, e aí eu vou pegar também um outro, aqui agora, verdinho, e eu não preciso pagar o cubo preto. Bom, agora eu preciso me mover pela trilha. Eu então vou me mover para cá e vou pegar 2 cubos brancos. Agora é a vez do jogador verde. O jogador verde, então, vai fazer esse movimento. E quem pode fazer um movimento a mais, então ele vai fazer esse movimento aqui. Ele então agora vai poder pegar uma essência. Como eu parei no espaço cinza aqui, eu posso pagar 1 de graça. E agora eu faço meu movimento normal. Eu venho para o meu espaço aqui e agora eu pego essas outras 2 essências. É a vez do jogador azul novamente. Então ele vai vir aqui, ele vai pegar uma moeda, pagar 1. Para pegar qualquer tipo de recurso, ele vai pegar esse marrom aqui de amadeirado. E agora ele se move, ele vai se mover 1 para cá e vai pegar essa outra essência. Agora é a vez do jogador verde. O jogador verde, então, agora, ele vai vir aqui e vai fabricar um perfume. Como ele não tem nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de técnica para fazer, esse perfume ele tem que pagar tudo, que seria os 4 recursos básicos e depois a essência marrom. Então ele vai devolver aqui para os recursos. O que ele vai fazer? Ele vai poder colocar nos espaços aqui. Lembrando, só pode ter no máximo 4 por espaço. Feito isso agora, ele vai por aqui que fabricou um perfume, vai pegar um desse aqui, falando que fabricou, e agora vai pontuar. O perfume amadeirado é o perfume de vanguarda, então em vez de ganhar apenas 2 pontos, ele vai ganhar 3 pontos. Agora ele vai poder se mover, ele vai se mover 1, 2 espaços e vai pegar novamente aqui a essência amadeirada. É a vez do azul. O azul ele vai vir aqui, vai ter que pagar 1 de dinheiro para alocar ali e fazer a fabricação também de uma amadeirada. Só que ele não precisa pagar o cubo azul, o cubo de água. Ele vai pagar só esses 4 recursos e vai colocar no espaço que ele quiser. Feito isso, ele vai colocar aqui, fabricou um perfume, vai pegar também um frasco. É interessante falar que, caso acabe os frascos aqui, essa ação vai ser inválida. Você não fabrica perfume, sendo no máximo 5 perfumes, que inclusive está marcado aqui. E também vai ganhar os pontos de vitória, que no caso, por ser perfume de vanguarda, também 3 pontos. E agora então, é a vez do jogador se mover, e ele vai se mover 1 para cá, e vai pegar também essa essência aqui, amadeirada. Agora é a vez do jogador verde. O jogador verde, então, ele vai pegar o seu trabalhador e ele poderia vender. Mas ele não vai vender pelo seguinte: esse perfume agora de vanguarda, na próxima rodada, vira o perfume da moda, valendo mais a pena vender naquele momento. Então ele vai fazer o seguinte: ele vai vir aqui e vai utilizar a praça, podendo colocar em qualquer espaço. E ele então vai colocar nesse espaço que se encontra aqui, pegando esses 2 recursos básicos. Feito isso, ele vai se movimentar para cá
e vai pegar esses dois. Agora é a vez do nosso amigo jogador azul, que inclusive está sem dinheiro. Ele poderia vir aqui no banco e pegar 2 moedas. Pegar realmente 2 moedas, já que ele se encontra sem dinheiro. E depois se mover 2 espaços. E então pegando um recurso cinza. Agora a vez do jogador verde, ele vai vir aqui e vai realizar também uma troca. Ele vai pagar 1, porque já tem um jogador azul ali. Ele vai pegar uma essência, vai pegar essa essência aqui, vai colocar e vai poder pegar 2 bases. E ele vai pegar o seguinte, ele vai pegar uma branca e uma cinza. E agora ele se move, e ele vai se mover aqui e vai pegar uma azul. Bom, gente, isso aqui foi a primeira rodada. Agora o que vai acontecer? Todos os jogadores vão pegar os seus trabalhadores. O jogador aqui da praça volta para o seu local. E é virado um novo tile. O próximo primeiro jogador é quem está atrás aqui na trilha de recursos. Nesse caso, os dois estão empatados. Então, quem tiver mais recursos é que está na frente. No caso, seria o jogador verde aqui, que tem mais recursos que o jogador azul. Então, o jogador azul continuará sendo o primeiro jogador. Vou fazer mais essa rodada para vocês entenderem a dinâmica aqui. E aí, nós vamos para a pontuação final, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, também tem que virar aqui. E o perfume de vanguarda vira um perfume da moda. E agora, o floral é que é o perfume de vanguarda. O jogador, então, azul vai vir aqui e vai vender. Vendendo o seu perfume, ele vai ganhar 1 ponto de vitória, porque é o perfume da moda. 2 moedas. Vai pegar um dos seus marcadores e colocar aqui também na venda. O jogador verde ele também poderia aqui fazer o mesmo movimento, mas ele não vai fazer isso agora. Ele vai vir aqui no mestre perfumista e vai pegar o contrato do perfume de vanguarda agora e também esse outro de técnica do perfume de vanguarda em que não precisa pagar o azul, colocando à sua frente. Ah, gente, eu esqueci aqui, tenho que movimentar com o azul, hein? Sempre que faz ação, movimenta. Eu esqueci de movimentar, ele vai vir para cá e vai pegar esse branco. Agora, o verde vai se movimentar, ele vai vir para esse espaço e vai pegar essa essência. Vamos voltar agora para o jogador azul. O jogador agora, então, vai vir aqui, vai se movimentar 2 espaços, vai pegar essa essência e depois se movimenta mais outro espaço pegando essas 2 essências aqui. O jogador verde agora, então, ele vai vir para cá e vai fazer o perfume floral, que inclusive é o perfume de vanguarda. Só que no floral ele não precisa pagar mais o azul que se encontra aqui. Vou deixar aqui mais para vocês verem. Então ele vai precisar de um cubo azul, um preto, um cubo preto, um cubo cinza, um cubo branco e a essência floral. E agora ele vai devolver. Já pensando o que ele quer fazer, ele vai deixar aqui, colocar outro aqui no espaço e vai preencher esses outros 2. Agora ele vai então colocar aqui no floral um espaço e vai ganhar os pontos de vitória referente aos 2 pontos de fabricação, mais 1 ponto de vanguarda e também mais 1 ponto pelo contrato, somando 4 pontos e indo a 7. Lembrando que ele também tem que pegar um cubinho do seu perfume. Agora ele vai se movimentar 2 espaços e pegar novamente o floral. É a vez do nosso jogador azul. O jogador azul agora também quer fabricar. E ele vai fazer essa fabricação, mas antes disso ele vai vir aqui no mestre perfumista e vai pegar 2 contratos também. Ele vai pegar esse aqui que tira o cubo preto para fazer, abrindo um outro. Lembrando que ó, ele tem aqui 3 cartas de técnicas de perfumes diferentes, então tem problema. E também vai pegar aqui agora uma carta de contrato, na hora que fabricar mais um amadeirado, para ele ganhar mais 1 ponto. E agora ele se move 2 espaços, pegando uma essência e uma base. Bom, o jogador verde agora então, ele vai pegar e vai realizar uma troca aqui.
ele vai pegar uma das bases que ele tem, vai colocar a troca e vai pegar duas bases. Na verdade, ele trocou uma essência, então ele vai pegar aqui 2 brancos. E agora ele se move e vai se mover para cá, pegando essas outras 2 bases. A última ação do jogador azul aqui, então, agora, é realizar a fabricação. Para isso, ele vai pagar 1 e vai pagar os recursos menos o preto. Então, um cubo branco, um cubo azul, um cubo cinza e também a essência. Vai colocar no espaço. Vai pegar um dos seus marcadores e colocar aqui também. E vai pontuar 3 pontos, porque ele não tem um contrato aqui do floral, indo a 6 pontos. E a última jogada aqui do nosso amigo verdinho. Agora ele queria muito vir aqui, mas o jogador travou, ele não tem dinheiro, então ele vai fazer a venda do perfume que ele tinha aqui, o amadeirado, que é o perfume da moda. Ele precisa pagar uma moeda pela locação, devolver, vai receber 2 dinheiros, 1 ponto de vitória e também vai colocar aqui no espaço. Feito isso, novamente o jogo acaba e iríamos para uma terceira e uma quarta rodada. Bom, gente, isso aqui foi apenas para vocês verem a dinâmica do jogo. Eu não fiz nenhum tipo de estratégia aqui, eu poderia ter feito de outras formas, mas você vê que é um jogo muito dinâmico, que tem muita utilização da trilha de recursos, como é que funciona essas outras trilhas aqui, para você ver como é que funciona o Grace. Teríamos ainda mais 2 rodadas aqui, mas deu já para vocês verem como o jogo funciona. Vamos agora então para a pontuação final. A pontuação final ela é muito simples. Os jogadores agora então vão liberar e vai ser agora meio que aberto para todo mundo os recursos que ele tem. Para cada 5 dinheiros que o jogador tiver, ele ganha 1 ponto e depois disso é feita a pontuação final referente a essas trilhas. Cabe salientar que cada trilha dessa tem uma pontuação diferente, mas vamos ver quais são essas pontuações. Produtor especializado contempla os jogadores que mais produziram um mesmo tipo de perfume. Essa pontuação aqui diz respeito a essas trilhas. Ela vai dar a pontuação para o jogador que tiver produzido mais um mesmo tipo de perfume entre todos. Então, nesse caso, o jogador azul aqui produziu mais. Então, ele colocaria aqui, ganhando 6 pontos, e em segundo lugar o verde, ganhando 2 pontos. No caso de empate, os jogadores que estão empatados vão descer um espaço na trilha, empurrando os demais. E aí os jogadores que empataram vão ganhar agora a quantidade de pontos indicada. Produtor mais versátil. Contempla os jogadores que mais produziram perfumes de tipos diferentes. Então essa pontuação diz respeito novamente a essa trilha. Nesse exemplo aqui, o jogador verde produziu 3, enquanto o jogador azul produziu 2. Sendo assim, o jogador verde então somaria 5 pontos e o jogador azul 3 pontos. Melhor vendedor. Contempla os jogadores mais bem colocados na trilha de venda. Essa pontuação diz respeito a essa trilha aqui. Então, nesse caso, o jogador azul vendeu mais que o jogador verde, ganhando, nesse setup que foi realizado, 5 pontos. Melhor estoquista. Contempla os jogadores que tiveram o maior número de perfumes atrás do biombo ao final da partida. Essa pontuação diz respeito aos jogadores que tiverem guardado os perfumes. Nesse exemplo, somente o verde guardou um perfume. O azul vendeu tudo e aí, no caso, não vai ganhar a pontuação. Nesse exemplo, então, o jogador verde ficaria com 4 pontos. Como o jogador azul não colocou e não ficou com nenhum perfume, nem pontuação ele vai ganhar. Cabe salientar que essa pontuação aqui, ela é sorteada. Então, nesse exemplo, saiu que o estoquista, o máximo de pontos que ganha o primeiro lugar são 4 pontos. Mas em um outro setup, pode ser o contrário, sendo que aí o estoquista ganharia 6 pontos. Bom, gente, essa aqui então são as regras do Grace, um jogo de alocações de trabalhador com uma mecânica bem diferente no estilo rondel, em que os jogadores produzem perfumes, vendem, sempre tentando ganhar a pontuação através das cartas de perfumes de vanguarda e de moda, também tentando ter técnicas melhores aqui para gastar menos na hora de fabricar os perfumes, bem como ganhar pontos valiosos com contratos. Ele é um jogo bem dinâmico, como vocês puderam ver no pequeno gameplay que eu coloquei aqui, e bem divertido e diferente. Algo inovador aqui para o nosso mercado nacional. Então eu queria
Parabenizar aqui a Bianca por esse excelente jogo, diferente, bonito, tá muito bem feito. E logo mais eu vou trazer o meu review completo para vocês sobre o Grace, para ver se ele cabe na sua coleção, se vale a pena você ir lá quando sair em financiamento coletivo e você adquirir. Se você curtiu esse vídeo aí, assina o canal, compartilha, siga-nos nas nossas redes sociais e também na Ludopedia. Até uma próxima, galera. Fui!